Capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse: No dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles a comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram um morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: Estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu: Esperem, que eu vou falar com o Senhor para saber o que Ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado num morto, ou se estiver longe, viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião, vocês comerão o animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte, e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país, como para os estrangeiros. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso, obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Capítulo 10. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: Faça 2 trombetas de prata batida. Com elas, você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento.
quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos e famílias se reunirão com você. Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para a partida serão toques curtos e fortes. Mas, para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas serão os sacerdotes, que são descendentes de Arão. A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas festas da Lua Nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano depois que o povo saiu do Egito, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de cima da tenda sagrada. Nesse dia, os israelitas começaram a caminhar, partindo assim do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, eles começaram a caminhar, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Primeiro saíram os que eram da bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nazon, filho de Aminadab. Netanel, filho de Zuar, comandava a tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, comandava a tribo de Zebulon. Então a tenda foi desarmada e os levitas dos grupos de famílias de Gerson e de Merari partiram, levando a tenda. Depois saíram aqueles que eram da bandeira levada pela tribo de Ruben, grupo por grupo, comandados por Elisur, filho de Sedeur. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava a tribo de Simeão, e Eliasaf, filho de Deuel, comandava a tribo de Gade. Em seguida saíram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, a tenda já estava armada. Então saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Efraim, grupo por grupo, comandados por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, comandava a tribo de Benjamim. Depois, atrás de todas as outras tribos, saíram aqueles que eram da bandeira da tribo de Dan, grupo por grupo, comandados por Aizer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a tribo de Azer. E Aira, filho de Enã, comandava a tribo de Naphtali. Os israelitas começaram a caminhar nesta ordem, grupo por grupo. Moisés disse ao seu cunhado Obabe, filho de Jetro, o midianita: Nós estamos saindo para o lugar que o Senhor disse que nos daria. Ele prometeu que faria do povo de Israel uma nação rica. Portanto, venha com a gente e repartiremos com você as coisas boas que conseguirmos. Não. Eu vou voltar para minha terra e para minha família. Por favor, não faça isso. Você conhece o deserto e sabe onde podemos acampar?
Você poderia ser o nosso guia. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. E assim os israelitas partiram do Sinai, no monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles a fim de marcar o lugar de acampar. Quando partiam, a nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, levanta-te e espalhe os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Capítulo 11. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora, acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne.
o Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse: estou levando 600.000 homens, e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro. Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles começaram a falar alto, como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. Daqueles 70 líderes, 2 ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram naquele lugar o nome de Kibroth Hattaavá, que quer dizer as sepulturas do desejo. Pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Capítulo 12. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês 3 aí, vão para a tenda sagrada.
Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: Agora, escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença na pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: Oh Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim Miriam ficou 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 33. Do Sinai a Cádiz. A construção do tabernáculo não se iniciou senão algum tempo depois que Israel chegou ao Sinai. E tal edificação sagrada foi pela primeira vez erigida no início do 2º ano a partir do Êxodo. A isto se seguiram a consagração dos sacerdotes, a celebração da Páscoa, o recenseamento do povo e a conclusão de vários arranjos essenciais à sua organização civil ou religiosa. De modo que passaram quase 1 ano no acampamento junto ao Sinai. Ali o seu culto tomara forma mais definida, foram dadas as leis para o governo da nação e levara-se a efeito uma organização mais eficaz como preparo para sua entrada na terra de Canaã. O governo de Israel caracterizou-se pela organização mais completa, maravilhosa tanto pelo seu acabamento como pela sua simplicidade. A ordem, tão admiravelmente ostentada na perfeição e arranjo de todas as obras criadas por Deus, era manifesta na economia hebreia. Deus era o centro da autoridade e do governo, o soberano de Israel. Moisés desempenhava o papel de seu chefe visível, em virtude de uma indicação divina, a fim de administrar as leis em seu nome. Dos anciãos das tribos foi mais tarde escolhido um concílio de 70 para auxiliar a Moisés nos negócios gerais da nação. Vinha em seguida os sacerdotes, que consultavam o Senhor no santuário. Chefes ou príncipes governavam as tribos. Abaixo destes estavam os capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10. E, por último, oficiais, que poderiam ser empregados no desempenho de deveres especiais. Deuteronômio capítulo 1, verso 15. O arraial dos hebreus estava arranjado em ordem exata. Estava dividido em 3 grandes partes, tendo cada uma a sua posição designada no acampamento. No centro estava o tabernáculo, a morada do Rei Invisível.
Em redor estavam estacionados os sacerdotes e levitas. Além destes, estavam acampadas todas as outras tribos. Aos levitas foi confiado o cuidado do tabernáculo e de tudo que ao mesmo se referia, tanto no acampamento como em viagem. Quando o arraial se punha em marcha, deveriam desarmar a tenda sagrada. Ao chegarem a um ponto de parada, deveriam armá-la. A pessoa alguma de outra tribo se permitia aproximar-se, sob pena de morte. Os levitas estavam separados em 3 divisões, conforme os descendentes dos 3 filhos de Levi, e a cada uma foi designada uma posição e obra especial. Na frente do tabernáculo, o mais próximo dele, estavam as tendas de Moisés e Arão. Ao sul estavam os coatitas, cujo dever era cuidar da arca e de outros aparelhamentos. Ao norte estavam os meratitas, que foram encarregados das colunas, dos encaixes, das tábuas e etc. Na retaguarda, os gersonitas, a quem foi confiado o cuidado das cortinas. Especificou-se também a posição de cada tribo. Cada uma deveria marchar e acampar-se ao lado de sua própria bandeira, conforme o Senhor havia ordenado. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Como assentaram as suas tendas, assim marcharam, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Números capítulo 2, versos 2 e 17. Aquela multidão mista que do Egito acompanhara Israel, não foi permitido ocupar as mesmas seções das tribos. Deveriam, porém, morar nos arredores do acampamento, e deveria sua descendência ser excluída da comunidade até a 3ª geração. Deuteronômio capítulo 23, versos 7 e 8. Foi ordenada uma limpeza escrupulosa, bem como uma ordem estrita por todo o arraial e arredores. Pôs-se em execução um regulamento sanitário completo. A toda pessoa que estivesse imunda por qualquer motivo, era vedado entrar no acampamento. Tais medidas eram indispensáveis para a conservação da saúde em meio de uma multidão tão vasta. E também necessário era que se mantivessem ordem e pureza perfeitas, para que Israel pudesse gozar da presença de um Deus santo. Assim ele declarou: O Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo. Em todas as jornadas de Israel, a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. Números capítulo 10, verso 33. Levados pelos filhos de Coate, o receptáculo sagrado que continha a santa lei de Deus devia ir na vanguarda. Diante dele iam Moisés e Arão, e os sacerdotes, levando trombetas de prata, estavam estacionados perto. Esses sacerdotes recebiam ordens de Moisés, as quais comunicavam ao povo por meio das trombetas. Era dever dos dirigentes de cada companhia dar instruções definidas com respeito a todos os movimentos a serem feitos, conforme eram indicados pelas trombetas. Quem quer que negligenciasse conformar-se com as instruções dadas era punido de morte. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angélica. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada, casual. Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal de sua aprovação. Deus mesmo dirigiu os israelitas em todas as suas viagens. O local para o seu acampamento era indicado pela descida da coluna de nuvem, e enquanto devessem permanecer acampados, a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando deviam continuar sua jornada, ela se elevava muito acima da tenda sagrada. Uma invocação solene ao Senhor
assinalava tanto as paradas como as partidas. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta ao Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números capítulo 10, versos 35 e 36. Uma distância de apenas 11 dias de viagem existia entre o Sinai e Cádiz, nas fronteiras de Canaã. E foi com a perspectiva de logo entrarem na esplêndida terra que as hostes de Israel retomaram sua marcha, quando finalmente a nuvem deu sinal para prosseguir. Jeová operara prodígios, tirando-os do Egito, e que bênçãos não poderiam eles esperar, agora que haviam solenemente pactuado aceitá-lo como seu soberano e sido reconhecidos como o povo escolhido do Altíssimo? Todavia, foi com quase relutância que muitos deixaram o lugar em que por tanto tempo estiveram acampados. Tinham vindo quase a considerá-lo como sua morada. Dentro do abrigo daquelas paredes graníticas, Deus reunira seu povo, separado de todas as outras nações, a fim de lhes declarar sua santa lei. Gostavam de olhar para o monte sagrado, em cujos picos esbranquiçados e áridas saliências tantas vezes se mostrara a glória divina. O cenário estava tão intimamente associado com a presença de Deus e dos santos anjos que parecia demasiado sagrado para que fosse deixado inconsideradamente ou mesmo alegremente. Ao sinal dado pelos trombeteiros, contudo, o acampamento todo se pôs em marcha, sendo o tabernáculo carregado ao centro, e estando cada tribo na sua designada posição, sob a sua própria bandeira. Todos os olhares estavam volvidos ansiosamente para ver em que direção a nuvem seguiria. Quando ela se moveu em direção ao oriente, onde apenas havia aglomerações montanhosas, negras e desoladas, um sentimento de tristeza e dúvida surgiu em muitos corações. Avançando eles, o caminho se tornou mais difícil. Seu percurso estendia-se através de barrancos e desolação estéril. Tudo em redor deles era o grande deserto, terra de charnecas e de covas, terra de sequidão e sombra de morte, terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Jeremias capítulo 2, verso 6. As gargantas de pedra, de longe e de perto, estavam repletas de homens, mulheres e crianças, com animais e carros, e longas fileiras de rebanhos e gado. Sua marcha era necessariamente lenta e trabalhosa, e as multidões, depois de seu longo acampamento, não estavam preparados para suportar os perigos e incômodos do caminho. Depois de 3 dias de viagem, ouviram-se francas queixas. Estas se originaram com a mistura de gente, muitos dentre o qual não se achavam unidos completamente com Israel e estavam continuamente a espreitar qualquer motivo de censura. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha e estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés os estava a guiar, embora bem soubessem que ele, assim como todos, estavam seguindo a nuvem que os guiava. O descontentamento é contagioso, e logo se espalhou pelo arraial. Novamente começaram a clamar pedindo carne para comer, se bem que abundantemente supridos de maná, não estavam satisfeitos. Os israelitas, durante seu cativeiro no Egito, tinham sido compelidos a passar com mais trivial e simples alimento. Mas o bom apetite provocado pela privação e árduo trabalho tornava-o saboroso. Muitos dos egípcios, entretanto, que agora se achavam entre eles, tinham estado acostumados a regime farto. E estes foram os primeiros a queixar-se. Ao dar o maná, precisamente antes de Israel chegar ao Sinai, o Senhor lhes concedera carne em resposta aos seus clamores, mas esta lhes foi fornecida apenas um dia. Deus poderia tão facilmente tê-los provido de carne como de maná. Impôs-se-lhes, porém, uma restrição para o seu bem.
Era seu propósito supri-los de alimento mais adaptado às suas necessidades do que o regime estimulante a que muitos se haviam acostumado no Egito. O apetite pervertido devia ser posto em uma condição mais sadia, a fim de que pudessem usar o alimento originariamente provido ao homem, os frutos da terra, que Deus dera a Adão e Eva no Éden. Foi por esta razão que os israelitas foram, em grande medida, privados do alimento cárneo. Satanás tentou-os a considerar esta restrição como injusta e cruel. Fê-los cobiçar coisas proibidas, porque viu que a satisfação desenfreada do apetite tenderia a produzir a sensualidade, e por este meio o povo poderia ser mais facilmente submetido ao seu domínio. O autor da moléstia e da miséria assaltará os homens no ponto em que ele pode ter o maior êxito. Por meio de tentações que visam o apetite, tem ele, em grande parte, levado homens ao pecado, desde o tempo em que induziu Eva a comer do fruto proibido. Foi por este mesmo meio que levou Israel a murmurar contra Deus. A intemperança no comer e no beber, determinando, como faz, a satisfação das paixões baixas, prepara aos homens o caminho para desrespeitarem todos os deveres morais. Ao serem assaltados pela tentação, pouco poder têm eles para resistir. Deus tirou do Egito os israelitas, para que os pudesse estabelecer na terra de Canaã, como um povo puro, santo e feliz. Para a realização deste objetivo, sujeitou-os a um processo de disciplina, tanto para o seu bem como para o bem de sua posteridade. Estivessem eles dispostos a vencer o apetite, em obediência às suas sábias restrições, e teriam sido desconhecidas entre eles a fraqueza e a moléstia. Seus descendentes teriam possuído força tanto física como mental, teriam tido clara percepção da verdade e do dever, discernimento penetrante e são juízo. Mas sua falta de vontade para se sujeitarem às restrições e reclamos de Deus impediu-os, em grande parte, de alcançarem a elevada norma que desejava atingissem, bem como de receberem as bênçãos que estava pronto para lhes conferir. Diz o salmista: tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e o Senhor indignou. Salmo capítulo 78, versos 18 a 21. Murmurações e tumultos tinham sido frequentes durante a jornada do Mar Vermelho ao Sinai. Mas, compadecendo-se de sua ignorância e cegueira, Deus não visitara então o pecado com juízos. Mas desde aquele tempo, ele se lhes revelara em Horebe. Haviam recebido grande luz, visto que tinham sido testemunhas da majestade, do poder e da misericórdia de Deus. E sua incredulidade e descontentamento incorriam em maior delito. Ademais, haviam eles pactuado aceitar a Jeová como seu rei e obedecer à sua autoridade. Sua murmuração era agora rebelião e, como tal, devia receber imediato e assinalado castigo, para que Israel fosse preservado da anarquia e ruína. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Os mais culpados dos queixosos foram mortos pelo relâmpago da nuvem. O povo, aterrorizado, rogou a Moisés que pedisse ao Senhor por eles. Moisés o fez, e o fogo apagou-se. Em lembrança deste juízo, ele deu àquele lugar o nome de Taberá, que quer dizer queima. Mas o mal logo foi pior do que antes. Em vez de levar os sobreviventes à humilhação e ao arrependimento, este terrível juízo pareceu apenas aumentar-lhes a murmuração. Em todas as direções, o povo estava reunido à porta de suas tendas, chorando e lamentando. E o vulgo, a mistura de gente, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça,
e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Assim, manifestaram seu descontentamento pelo alimento que o Criador lhes provera. Tinham, contudo, prova constante de que o mesmo se adaptava às suas necessidades, pois, apesar das fadigas que suportavam, não havia um que fosse fraco em todas as suas tribos. O coração de Moisés desfaleceu. Pleiteara que Israel não fosse destruído, mesmo que sua própria posteridade se tornasse então uma grande nação. Em seu amor por eles, rogara fosse antes o seu nome riscado do livro da vida, do que se deixasse eles a perecer. Por eles arriscara tudo, e este era o modo em que correspondiam. Todas as suas dificuldades, mesmo os sofrimentos imaginários, assacavam a ele, e suas ímpias murmurações tornavam duplamente pesado o fardo de cuidados e responsabilidades sob que ele cambaleava. Em sua angústia foi tentado mesmo a não confiar em Deus. Sua oração foi quase uma queixa. Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça a teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. O Senhor atendeu-lhe a oração, e ordenou-lhe convocar dos anciãos de Israel 70 homens, não somente avançados em idade, mas que possuíssem dignidade, juízo-são e experiência, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo, disse ele. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só o não leves. O Senhor permitiu a Moisés escolher por si mesmo os homens mais fiéis e aptos para com ele participarem da responsabilidade. Sua influência ajudaria a assustar a violência do povo e sufocar a insurreição. Contudo, graves males resultariam finalmente de sua promoção. Eles nunca teriam sido escolhidos caso Moisés houvesse manifestado uma fé que correspondesse às provas que tivera do poder e bondade de Deus. Mas ele exagerara seus encargos e trabalhos, quase perdendo de vista que era apenas o instrumento pelo qual Deus operara. Não tinha desculpa por condescender, por pouco que fosse, com o espírito de murmuração, que era a maldição de Israel. Se tivesse depositado inteira confiança em Deus, o Senhor tê-lo-ia guiado continuamente. Ele teria dado forças para toda emergência. Determinou-se a Moisés preparar o povo para o que Deus estava prestes a fazer para eles. Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, exclamou Moisés. E tu tens dito, dar-lhe-eis carne, e comereis um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar? Foi-lhe reprovada a falta de confiança. Será, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra acontecerá ou não. Moisés repetiu à congregação as palavras do Senhor e anunciou a designação dos 70 anciãos. O encargo imposto pelo grande dirigente àqueles homens escolhidos bem poderia servir de modelo de integridade judicial para juízes e legisladores dos tempos modernos. Ouve a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Deuteronômio capítulo 1, versos 16 e 17.
Moisés convocou agora os 70 ao tabernáculo. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Como os discípulos, no dia de Pentecostes, foram dotados de poder do alto. Aprouve assim ao Senhor prepará-los para a sua obra e honrá-los na presença da congregação, a fim de que se estabelecesse confiança neles como homens divinamente escolhidos para se unirem com Moisés no governo de Israel. De novo se demonstrou o espírito nobre e abnegado do grande chefe. 2 dos 70, considerando-se humildemente como indignos de uma posição de tal responsabilidade, não se reuniram com seus irmãos no tabernáculo, mas o Espírito de Deus veio sobre eles onde se achavam, e também exerceram o dom de profecia. Sendo informado a tal respeito, Josué quis pôr cobro a tal irregularidade, receando que a mesma tendesse para a divisão. Zeloso pela honra de seu senhor, disse ele: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. A resposta foi: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Um vento forte soprado do mar trouxe então bandos de codornizes, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia de outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Números capítulo 11, verso 31. Todo aquele dia e aquela noite, e o dia seguinte, e o povo trabalhou ajuntando alimento miraculosamente provido. Obtiveram imensa quantidade. O que menos tinha, colhera 12 homeres. Tudo que não era necessário usar-se no momento foi conservado, secando-se de modo que o suprimento, conforme fora prometido, foi suficiente para um mês inteiro. Deus deu ao povo aquilo que não era para o seu máximo bem, porque persistiram em desejá-lo. Não queriam satisfazer-se com as coisas que se mostrariam ser para eles um benefício. Seus rebeldes desejos foram satisfeitos, mas foram entregues ao sofrimento das consequências. Comeram sem restrições, e seus excessos foram prontamente punidos. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Grande número foi ceifado pela febre ardente, enquanto os mais culpados entre eles foram feridos logo que provaram o alimento cobiçado. Em Azerote, o próximo acampamento depois de saírem de Taberá, uma prova ainda mais amarga esperava Moisés. Arão e Miriam tinham ocupado posição de grande honra e de chefia em Israel. Ambos eram favorecidos com o dom de profecia e, por determinação divina, tinham estado ligados a Moisés no livramento dos hebreus. E pus diante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. São as palavras do Senhor pelo profeta Miqueias. A força de caráter de Miriam cedo se mostrara, quando criança, vigiara ao lado do Nilo a pequena cesta em que estava escondido o bebê Moisés. De seu domínio próprio e tato, Deus se servira como instrumento para preservar o libertador de seu povo. Dotada abundantemente dos dons da poesia e música, Miriam dirigira as mulheres de Israel no cântico e na dança, à margem do Mar Vermelho. Na afeição do povo e honras do céu, estava ela apenas abaixo de Moisés e Arão. Entretanto, o mesmo mal que a princípio trouxera discórdia no céu, surgiu no coração desta mulher de Israel, e ela não deixou de encontrar quem com ela simpatizasse em seu descontentamento. Na designação dos 70 anciãos, Miriam e Arão não tinham sido consultados, e seus ciúmes excitaram-se contra Moisés. Por ocasião da visita de Jetro, enquanto os israelitas estavam a caminho do Sinai, a pronta aceitação por parte de Moisés, do conselho de seu sogro, despertou em Arão e Miriam um receio de que sua influência, junto ao grande chefe, excedesse a deles. Na organização do Conselho dos Anciãos, entenderam que sua posição e autoridade haviam sido desprezadas. Miriam e Arão nunca haviam conhecido o peso dos cuidados e responsabilidades que repousava sobre Moisés. Contudo, visto que tinham sido escolhidos para o auxiliarem, consideravam-se coparticipantes seus
na mesma medida, do cargo da chefia, e acharam desnecessária a designação de mais auxiliares. Moisés compenetrara-se da importância da grande obra a ele confiada, como nenhum outro jamais a sentira. Estava ciente de sua própria fraqueza, e fez de seu Deus o seu conselheiro. Arão tinha-se em mais elevada conta, e confiava menos em Deus. Fracassara quando se lhe confiara a responsabilidade, dando prova de fraqueza de caráter pela sua vil condescendência na questão do culto idolátrico no Sinai. Miriam e Arão, porém, cegos pela inveja e ambição, perderam isto de vista. Arão fora altamente honrado por Deus pela designação de sua família para o ofício sagrado do sacerdócio. Todavia, mesmo isto, aumentava agora o desejo de exaltação própria. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Considerando-se igualmente favorecido por Deus, entenderam ter direito à mesma posição e autoridade. Cedendo ao espírito de descontentamento, Miriam achou motivos de queixa nos acontecimentos que Deus, de maneira especial, dirigira. O casamento de Moisés lhe fora desagradável. O haver ele escolhido uma mulher de outra nação, em vez de tomar esposa entre os hebreus, foi uma ofensa à sua família e ao orgulho nacional. Zípora era tratada com mal disfarçado desprezo. Embora fosse chamada mulher cusita, era a esposa de Moisés, midianita, e assim descendente de Abraão. Na aparência pessoal, ela diferia dos hebreus, tendo a pele de cor um pouco mais escura. Se bem não fosse israelita, Zípora era adoradora do verdadeiro Deus. Tinha disposição tímida, acanhada, e era gentil, afetuosa e grandemente sensível à vista do sofrimento. E foi por esta razão que Moisés, quando a caminho para o Egito, consentiu que ela voltasse a Midian. Ele quis poupar-lhe a dor de testemunhar os juízos que deveriam cair sobre os egípcios. Quando Zípora se reuniu a seu povo no deserto, viu que os encargos dele lhe estavam exaurindo as forças, e deu a conhecer seus temores a Jétro, que sugeriu medidas para o aliviarem. Nisso estava a principal razão da antipatia de Miriam para com Zípora, doendo-se muito da suposta negligência manifestada a ela e Arão, considerou a esposa de Moisés como a causa, concluindo que sua influência o impedira de os tomar em seus conselhos como antes fazia. Houvesse Arão permanecido firme pelo que era reto e poderia ter reprimido o mal, mas em vez de mostrar a Miriam a pecaminosidade de sua conduta, compartilhou-lhe os sentimentos, deu ouvidos às suas palavras de queixa e assim veio a partilhar de seus ciúmes. Suas acusações foram suportadas por Moisés, em paciente silêncio. Foi a experiência ganha durante os anos de labuta e espera em Midian, aquele espírito de humildade e longanimidade ali desenvolvidos, que preparou Moisés para defrontar com paciência a incredulidade e murmuração do povo, e o orgulho e inveja daqueles que deveriam ser seus inabaláveis auxiliadores. Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, e foi por isto que se lhe conferiu sabedoria e guia divinas, mais do que aos outros. Dizem as Escrituras: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo capítulo 25, verso 9. Os mansos são guiados pelo Senhor, porque são dóceis e dispostos a serem instruídos. Eles têm o desejo sincero de conhecer e fazer a vontade de Deus. A promessa do Salvador é: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá. São João capítulo 7, verso 17. E ele declara pelo apóstolo Tiago: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se-lhe-á dada. São Tiago, capítulo 1, verso 5. Mas esta promessa é apenas para aqueles que estão dispostos a seguir inteiramente ao Senhor. Deus não força a vontade de ninguém, daí o não poder ele levar aqueles que são demasiado orgulhosos para serem ensinados, os quais se inclinam a ter o seu próprio caminho. Quanto ao homem de coração dobre,
aquele que procura seguir a sua própria vontade, ao mesmo tempo que procura fazer a vontade de Deus, está escrito: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. São Tiago, capítulo 1, verso 7. Deus escolhera Moisés e sobre ele pusera o seu espírito. E Miriam e Arão, pelas suas murmurações, eram culpados de deslealdade, não somente para com o chefe, que lhes fora designado, mas para com o próprio Deus. Os sediciosos faladores foram convocados ao tabernáculo e levados perante Moisés. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. Sua pretensão ao dom profético não foi negada. Podia ser que Deus lhe tivesse falado em visões e sonhos. Mas a Moisés, a quem o Senhor mesmo declarou, fiel em toda a minha casa, uma comunhão mais íntima fora concedida. Com ele o Senhor falava boca a boca. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. A nuvem desapareceu do tabernáculo em sinal do desprazer de Deus, e Miriam foi castigada. Ela ficou leprosa, como a neve. Arão foi poupado, mas teve severa repreensão no castigo de Miriam. Agora, com orgulho humilhado até ao pó, Arão confessou seu pecado, e rogou que sua irmã não fosse deixada perecer por aquele flagelo repugnante e mortal. Em resposta às orações de Moisés, a lepra foi purificada. Miriam foi, contudo, excluída do acampamento durante 7 dias. O símbolo do favor divino não repousou de novo sobre o tabernáculo até que ela fosse banida do acampamento. Em atenção à sua elevada posição, pesarosos pelo golpe que sobre ela fora desferido, a multidão toda permaneceu em Azarote, esperando sua volta. Esta manifestação do desprazer do Senhor destinava-se a ser um aviso a todo Israel para reprimir o crescente espírito de descontentamento e insubordinação. Se a inveja e descontentamento de Miriam não houvessem sido repreendidos de maneira assinalada, disto teria resultado um grande mal. A inveja é uma das mais satânicas características que podem existir no coração humano, e uma das mais funestas em seus efeitos. Diz o sábio: cruel é o furor, e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Provérbios capítulo 27, verso 4. Foi a inveja que a princípio causou a discórdia no céu, e a condescendência com a mesma acarretou males indizíveis entre os homens. Onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. São Tiago, capítulo 3, verso 16. Não deve ser considerado coisa banal falar mal de outros, ou fazer-nos juízes de seus intuitos ou ações. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Não há senão um juiz, a saber, aquele que trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. São Tiago, capítulo 4, verso 11 e 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. A Bíblia nos ensina especialmente a nos precavermos quanto a fazer acusações contra aqueles a quem Deus chamou para agirem como seus embaixadores. O apóstolo Pedro, descrevendo uma classe de declarados pecadores, diz: atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. 2 São Pedro, capítulo 2, versos 10 e 11. E Paulo, em suas instruções àqueles que são postos na direção da igreja, diz: não aceiteis acusações contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 12. Aquele que pôs sobre os homens a pesada responsabilidade de chefes e instrutores de seu povo, responsabilizará o povo pela maneira porque tratam seus servos. Devem honrar aqueles a quem Deus honrou. O juízo que caiu sobre Miriam deveria ser uma repreensão a todos os que se entregam à inveja e murmuram
contra aqueles sobre quem Deus põe o encargo de sua obra.